Diz assim a palavra do Senhor: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que o Senhor nos aplique essa palavra ao coração. Meus irmãos, nós estamos aqui lemos aqui 1 Pedro, essa porção da Escritura interessante, escrita pelo apóstolo do Senhor, num contexto muito específico de perseguição e de sofrimento para a igreja de Cristo lá no primeiro século. E aqui no capítulo 4, especialmente, ele vem nos dando algumas recomendações, mostrando a forma como os crentes não devem viver neste mundo. Olha o versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aqui ele vai mostrar que o tempo de pecado já passou. Isso ele vai mostrar do verso 3 em diante. E que esse é um novo tempo. Qual é o novo tempo agora? De santificação, de pureza, de nos assemelharmos a Cristo Jesus através do seu caráter santo. Ora, já ouvimos então, Pedro vai alertar os seus ouvintes para a forma como não se deve viver, mas ele não nos deixa somente nesse aspecto negativo, como se afastar do pecado. Isso é importante. O aspecto negativo da lei. Lembremos dos mandamentos do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura. Aí ele vai mostrar vários mandamentos que vai mostrar o aspecto negativo. Não roubar, não furtar, não adulterarás, não cobiçarás. Veja que todos esses aspectos são o quê? De certo modo negativos. Isso faz parte. Não faça, não faça. Só que se nós paramos no não faça, nós podemos cair num legalismo. Sabe o legalismo que diz assim, só diz o que você não deve fazer. Não faça, não toque nisso, naquilo, não faça outro. Mas deixa de mostrar esse outro aspecto que a gente chama da ortopraxia, que é o que é que eu devo fazer? Como eu devo viver? E isso é importante também. Então, nós temos essa lacuna preenchida aqui também, da forma como os crentes devem viver. E nós temos esse alerta aqui por parte do apóstolo Pedro, e ele vai nos mostrar aqui algumas coisas importantes. Primeira coisa que Pedro vai nos alertar é para a forma como nós devemos viver. Devemos viver de maneira cuidadosa, irmãos, porque o fim está próximo. É isso que diz o verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro está falando não sobre o fim do povo judeu, nessa iminente destruição do templo que ocorreu no ano 70, ou não somente também sobre a morte do próprio crente, porque nós podemos pensar nisso, o fim está próximo, porque nós estamos mais perto da morte. Não é verdade? Nós estamos de partida também como peregrinos. Mas ele mostra o aspecto de que nós temos esse final escatológico. Nós estamos no fim de todas as coisas. Todos os grandes eventos prometidos pela Escritura Sagrada, eles já ocorreram. Que foi a vinda do Senhor Jesus Cristo, a a vinda de Jesus, a morte vicária, a ressurreição. Então, de todos esses eventos, a gente aguarda o último, não é verdade? Qual é o último? A volta, o final escatológico, né? A vinda de Cristo Jesus, e com essa vinda,
todos os aspectos que envolve a ressurreição dos santos, envolve também o julgamento final e tantas outras coisas também. O fim está perto. Aqui nós lembramos de algo importante para animar o coração dos crentes, no sentido de que nós estamos caminhando para a consumação de todas as coisas. O fim está próximo. Para aquele que espera por Jesus, esse é um sinal de grande expectativa. Esse é um sinal de grande alívio. Quando nós olhamos para a realidade presente, Pedro estava aqui com uma igreja que estava sofrendo. Que grande consolo é saber que o fim está próximo. Que grande consolo é saber que o mal não vai reinar para sempre. Que grande consolo é saber que a promessa de Cristo ela é fiel e que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Isso nos molda de tal forma e deve nos moldar e precisamos ser criteriosos e sóbrios. A expressão é essa aqui. Ser criterioso, ser sóbrio. Por quê? Porque essa expectativa tão santa e tão preciosa, ela pode ser roubada do nosso coração. Sobriedade fala sobre alguém que não está sob efeito de álcool, né? Alguém que está entendendo, alguém que consegue ler o tempo. E nós entendemos e percebemos que o mundo tem uma agenda de quê? De tentar nos fazer esquecer dessa promessa e de nos desencaminhar, por assim dizer. Ou nos cansamos de tanto esperar, ou nós pelo caminho outras coisas podem nos chamar a atenção. Pedro está dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos, a bem das vossas orações. Se nós quisermos saber o que está no coração da gente, é só a gente gravar a nossa oração e depois a gente escutar. Porque poucas coisas revelam tanto as nossas prioridades e o estado do nosso coração como a nossa oração, como as nossas orações. O coração de Jesus era cheio do Pai. E é por isso que ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Veja, é sempre teu, Senhor, é sempre olhando para o Pai. Veja que venha o teu reino, né? Venha o teu reino. Meus irmãos, as nossas orações devem estar encharcadas dessa santa expectativa. Qual foi a última vez que você orou para que Deus alcançasse os perdidos? Uma vez que a sua volta está tão perto. Ou uma vez que você orou dizendo: Maranata, Deus, ora vem, Senhor Jesus. Talvez naquele momento de oração de tanto quebrantamento, talvez naquele momento de oração tão sublime, que você se levanta dali porque é o jeito, porque precisamos sair daquele lugar, senão nós ficaríamos ali. Meus irmãos, um coração que tem a sua ortopraxia, a sua forma de viver na presença de Deus, ele anseia pela vinda de Jesus. E ele ora, e ele não se deixa levar ou perder tempo pelas tantas coisas desse mundo. Mas ele sabe o que quer fazer. Ele sabe a quem buscar. E quanto mais o final vai chegando, mais a gente deve se aproximando de Deus. E quanto mais esse fim está próximo, mais eu vou me desvencilhando das coisas desse mundo. É como se fosse um desmame. É como se fosse um desmame. Cada vez mais nós vamos nos afastando das coisas desse mundo e vamos nos aproximando do céu. Que algo precioso. João Calvino nos diz que quase todos nós prometemos a nós mesmos uma eternidade neste mundo. Quase todos nós prometemos a nós mesmos uma eternidade neste mundo. Não é verdade muitas vezes? Nós prometemos uma eternidade para a gente. Na morte de Silvio Santos, que ocorreu esses dias, alguém disse, dos muitos comentários que a gente ouviu, alguém ficou perplexo e disse assim: mas Silvio Santos não era eterno? De fato, todo homem é pó, nós vamos passar. Às vezes nós prometemos a eternidade para o nosso coração. Meu irmão, não prometa nada para o seu coração que você não possa cumprir. Prometa para o seu coração as promessas de Deus, as promessas de eternidade, as promessas da graça,
as promessas da presença de Deus. Quando eu prometo isso para o meu coração, eu sei que haverá esse cumprimento. Por quê? Porque é a promessa do próprio Deus. Mas veja, nós também, a forma como nós vivemos diz respeito à nossa expectativa, mas também a forma como nós tratamos o outro. E esse texto vai continuar de maneira muito interessante, porque no verso 8, Pedro vai dizer: acima de tudo, porém, irmãos, tende amor intenso uns para com os outros. Veja, agora esse aspecto importante da lei de Deus, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar a quem? Amar ao próximo. E que tipo de amor é esse? É um amor que excede o amor natural entre os homens, que ainda há graça comum, né? Ainda há uma graça comum que permite que as pessoas ainda se amem de algum modo. Mas aqui é esse amor intenso uns para com os outros. Um amor santo, um amor que excede os limites, um amor que vai além, um amor que é capaz de perdoar. Esse é o amor intenso. É bom, o amor é demonstrado quando nós fazemos favor a alguém, ou quando alguém nos presta algum favor, mas o amor, ele é ilustrado de maneira preciosa, como uma arte, quando nós perdoamos, ou quando nós somos perdoados. Porque Pedro vai dizer, porque o amor cobre o quê? Multidão de pecados. Ele vai tomar emprestado essa linguagem de provérbio, lá em Provérbios capítulo 10, verso 12. O amor cobre uma multidão de pecados. Como é isso? Não é encobrir o pecado de outrem, que isso não é amor, tá bom? Mas esse cobre uma multidão é a capacidade de perdoar a falha do outro, de caminhar mais uma milha com o outro, de poder estender a mão. Veja o reflexo da oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como tenho perdoado aos meus devedores. É alguém que tem a convicção de que muito foi perdoado e que agora precisa perdoar. Ninguém melhor do que Pedro para falar sobre isso, porque diante da falha de Pedro, quando negou Jesus, não obstante, ele recebeu o que de Jesus? Essa demonstração de amor intenso. E ele só escreve essa epístola, irmãos, porque Jesus disse a ele: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. O que é que Pedro está fazendo aqui? Apacentando os cordeirinhos. Apacentando a igreja. Ele só está apacentando a igreja de Jesus, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro está dizendo: deixa disso. Vai, releva tantas coisas, você não precisa levar tudo ao pé da letra. Tem coisas que automaticamente a gente não precisa nem levar em conta. Disse, não, eu vou relevar, eu fui tão perdoado. A gente não sai em busca de cada dano que nos foi causado, não. O amor cobre essa multidão de pecados. E ele continua a falar desse amor demonstrado, falando do amor que deve ser mútuo, falando da hospitalidade. Veja que tudo ele está falando em conjunto aqui, ó. Tende amor intenso uns para com os outros. No verso 9 ele diz: sede mutuamente. Quando ele chega no verso 10, servir uns aos outros. Então ele está falando numa linguagem para a igreja, e algo que deve ser praticado mutuamente. Agora ele vai falar: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Eita, ser hospitaleiro até às vezes é fácil, mas sem murmurar, hein? Eita, quando uma visita já passa de 3 dias na casa, já começa a ficar desconfiado, né? Às vezes você vai pela força da lei assim, vou ter que ajudar, né? Pedro sabe como a gente pode fazer essas coisas, mas assim, faça isso, mas não faça de modo pesaroso, mas sem murmuração. Nessa época, onde era tão importante a hospitalidade, porque a igreja passava por um tempo de perseguição, de dificuldade, e não era que nem hoje, você não tinha uma rede de hotelaria nas cidades.
não é? Então você também era perigoso, você não sabia quem era cristão ou quem queria, de repente, lhe prender ou lhe denunciar. Então, quem era que deveria acolher os cristãos? Os próprios cristãos. Então, ele está dizendo assim, esteja sempre pronto para acolher um cristão. Hospitalidade aqui, essa palavra, ela é tão interessante porque nós geralmente compreendemos o oposto dela. Xenofobia. Fobia, medo. Xeno é estranho. É medo do estranho. Na prática, é esse preconceito contra alguém que é de fora. Né? Xenofobia. Aqui, o termo que é utilizado é xenofenoi, que é amor pelo estranho. É o oposto de xenofobia. Longe de Cristo, nós odiamos uns aos outros. Perto de Cristo, nós acolhemos os estranhos. Por quê? Porque nós não fomos acolhidos quando éramos estranhos? Quando éramos peregrinos? Quando não éramos povo de Deus, o Senhor nos amou? E nos chamou e nos acolheu na sua casa? Então, o que nós estamos fazendo não é para a gente se gabar quando somos hospitaleiros, mas estamos imitando o próprio Deus. Isso é precioso. Sirvam aos outros também. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da uniforme graça de Deus. Aquilo que recebemos da parte do Senhor é nos dado para que nós possamos servir aos outros. Veja que ele vai falar de dons. Vocês receberam, cada um, sirva conforme o dom que recebeu. Aqui está mostrando que o corpo de Cristo, a igreja, recebe dons. E esses dons, eles são recebidos, eles são dados à igreja para que através deles a gente possa servir aos outros. Não é algo para você. Não é algo para você brilhar. Não é algo para você se destacar. Mas é algo para você servir. O que Deus tem lhe dado? Dons, talentos, recursos financeiros, tempo. Deus dá porções para a gente de maneira especial dessas coisas. Não é à toa. Graças a Deus nós não temos todos os dons, porque na multiforme graça de Deus, na multiforme sabedoria de Deus, aprove a Ele distribuir, dar dons à igreja, para que ela pudesse servir, para que possamos servir, ou para que pudéssemos servir uns aos outros. Então ele vai dizer que nós somos despenseiros. O que é despenseiro? É alguém que está lá na dispensa, naquela parte lá da empresa, almoxerifado, pegando e distribuindo, né? Nada é seu, você somente distribui. É isso que Deus nos dá. Nós somos só administradores. Eu pergunto a vocês, como vocês têm administrado as coisas que Deus tem lhe dado? Materiais ou imateriais? Dons, talentos, tempo, recursos? Porque tudo isso que Deus tem nos dado, certamente é para o serviço do reino. Pastor Jamerson, ele me disse, conhecidíssimo nosso, né, Pastor Jamerson, ele disse que certa vez ele ganhou um software chamado Logos. Logos é estupendo, assim, para um pregador, para um estudioso, ou para um professor. Ele tem ferramentas maravilhosas para preparar estudos, questões hermenêuticas, exegéticas, livros, olha, Bíblia em várias versões, para qualquer nível da igreja de instrução é válido. Só que ele recebeu uma assinatura, que tinha assinatura bronze, prata, ouro, então os recursos vão sendo mais avançados. Ele recebeu de presente. Isso é vendido em dólar. Então, na época, eu creio que era... sei lá, acho que vou chutar aqui, mas eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado, na época acho que era mais de R$3.000. Ele recebeu de presente essa assinatura. E quando ele recebeu, a primeira coisa que ele fez foi: Deus, o que é que tu queres de mim? E não é esse o entendimento? Se Deus me deu uma ferramenta, eu penso, para que o Senhor me deu isso? Por que o Senhor colocou isso em minhas mãos? Por quê? Porque nós somos
Dispenseiros. Dispenseiros. E aqui ele mostra um terceiro aspecto, meus irmãos. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque nós podemos orar para a nossa própria glória. É ou não é? Lá vai um homem de oração. Lá vai uma mulher de oração. Isso traz glória para a gente, né? Para aquele que ora. Alguns gostam de ser conhecidos por isso. Sabe? É bom ser conhecido por ser um homem de oração, ser uma mulher de oração. Mas não para uma autoexaltação. Veja que nós podemos ser hospitaleiros. Nós podemos ser perdoadores, mas para deixarmos os outros como devedores nossos. Ou seja, para a nossa própria glória. Ou para, de alguma forma, trazer algum destaque para nós. Pedro sabe como é o coração humano. E mais do que Pedro, o Espírito Santo, que sonda os nossos corações, ele vai dizer como essas coisas devem ser feitas. Ou com que espírito, ou com qual intenção. E ele vai colocar de maneira singular aqui, para a glória de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Por quê, meus irmãos? A palavra vem de Deus. Os oráculos vêm de Deus. O dom, a capacidade de explicar a Bíblia vem de Deus. Por isso que Paulo, apóstolo, vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz mais importante do que os outros? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Quem é que faz você maior? Quem foi que lhe deu essas coisas? E ele vai entender aqui, você não deve se gloriar por aquilo que recebeu, mas você deve devolver para Deus. Como é que nós devolvemos? Dando glórias a Deus. Ele vai dizer, se alguém serve, você só serve porque Deus lhe dá forças para servir. Não é um princípio importante nós pensarmos? Deus me deu fôlego de vida. Deus me deu possibilidades de poder servi-lo. Vem de Deus essas coisas. Para quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Todas as coisas, irmãos, concorrem para a glória de Deus. Para que não reste nada, nem de uma coisinha a gente pode se gabar, né? De nada, de nada, de nada. Mas para que em tudo Deus seja glorificado. E essa é uma verdade preciosa. Essa glória por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É isso. O que você tem feito? Tem feito para a glória de Deus? E por que você fica meio irritado ou desanimado quando alguém não reconhece? Porque se é para a glória de Deus, isso já é suficiente para mim. Mas se eu faço sempre querendo um reconhecimento, às vezes nós nem falamos, mas o nosso coração se entristece. A gente se desestimula no serviço. A gente se desestimula na vida de piedade. Porque eu só perdoo, ou porque nós não temos recebido o título de piedade. Se é para a glória de Deus, basta. Se Deus tem sido glorificado, meus irmãos, através da vossa vida, isso basta. O que é que nós pensamos aqui, para nós encerrarmos? Que no que tange à volta de Cristo, nós precisamos que isso aqueça, essa verdade precisa aquecer o nosso coração. Nós precisamos aguardar com expectativa a volta do Rei Jesus. E que isso tome conta das nossas orações. E que essa expectativa tome conta da nossa vida também. Quando nós perdoarmos alguém, quando nós formos hospitaleiros com a Igreja de Cristo, quando nós servirmos, tudo isso demonstra a nossa intenção do coração, para que o reino de Deus seja proclamado.
lembremos também. Talvez você saiba de alguém que cansou de esperar. Tem gente que cansa de esperar. E gente que se afasta dos caminhos do Senhor. Você lembre dessa pessoa em oração. Que você possa servir essa pessoa por meio do Evangelho. Para que esse coração seja mais uma vez aquecido. Estarmos aqui reunidos em oração é uma maneira sublime da gente aquecer o coração. Porque todas as vezes que estamos envolvidos nessa santa atividade de cultuar ao nosso Deus, nosso coração tem sido preenchido da eternidade. E o céu como se descesse um pouquinho mais para nós. Que Deus, pois, nos abençoe, meus irmãos. Perto está o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, encerrando. Fique de pé. Vamos colocar diante do Senhor nossa última oração. Não queremos, Deus, prometer ao nosso coração nada que esse mundo promete. Não queremos prometer a nós mesmos uma eternidade aqui e agora. Mas queremos, ó Pai, que o nosso coração seja preenchido de Cristo Jesus e de todas as preciosas promessas que isso envolve. Ó amado Deus, te dar glória, Pai, é o propósito da nossa existência. O fim principal do homem é glorificar a Deus, é se alegrar em Deus, é buscar a Deus. Pai, nós temos o que fazer enquanto esperamos, ó Pai, esse fim que se aproxima. Temos que orar mais. Enquanto o fim não chega, nós temos que perdoar, temos que amar, temos que cuidar do outro. Temos que servir a igreja de Jesus Cristo. Temos que buscar maior glória para Ti nesse mundo, Pai. Temos que glorificar o Teu nome, Senhor, através das nossas obras. Ó Deus amado, nos livra de uma ortopraxia, de uma vida cristã só de aparência, mas nos dá, Senhor, uma vida cristã vívida, uma vida cristã cheia de entusiasmo, uma vida cristã cheia de fé, uma vida cristã cheia de alegria, uma vida cristã, Pai, que desfrute da Tua presença e da glória dos céus. Em nome de Jesus, vem, ó Deus amado, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa, dessa promessa que não falha, dessa promessa que é fiel. Porque quando o Senhor voltar, toda lágrima será enxugada. Quando o Senhor voltar, Senhor, a justiça reinará. Quando o Senhor voltar, Pai, nós estaremos plenamente satisfeitos em Ti para todo sempre. Ó Deus, ajuda a Tua igreja para que ela não volte o seu olhar e fique ludibriada com as vãs promessas deste mundo, que não querem outra coisa senão tirar, Senhor, o Teu povo do caminho, mas que o Teu Espírito Santo nos firme os passos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Recebamos a bênção, queridos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, em nome de Jesus.